da Ecologia de Arujá. Uma exposição conta a história da vida na Terra. É lá que nós respiramos. Este grupo de crianças não conseguiu esperar para ver de pertinho todas as curiosidades do pequeno museu que conta a história da formação do planeta Terra. Eles já foram totalmente extintos e não existem mais hoje. Então, a extinção é uma coisa que é atual. Tá? Então, as extinções aconteceram há muito tempo. Todos os fósseis e réplicas foram conseguidos através de doações ao Instituto Pau-Brasil de História Natural, uma organização não governamental que existe desde 99. Alguns minerais têm mais de 2 bilhões de anos e neles foram encontradas bactérias que processavam oxigênio. São os primeiros indícios de vida na Terra. No passeio, fósseis de alguns dos primeiros seres vivos aquáticos chamam a atenção. Mas Marina, de 5 anos, gostou mesmo foi de aprender sobre este lagarto. Ele vivia na água e depois na terra. E aí dele veio o quê? Veio os dinossauros. O irmão Pedro e outros colegas se interessaram mais pelos dinossauros. Esse daqui é um pterodáctilo, ele é meio réptil, meio dinossauro e meio ave. A cada passo, surpresas que encantam, como as réplicas de crânios do tigre dente de sabre e o osso original da pata dianteira da preguiça gigante, mamífero que habitou o Brasil há mais de 10 mil anos. Aqui, o diagrama de crânios dos primatas que podem ter dado origem aos seres humanos e pedaços de armas de caça e utensílios domésticos usados por nossos antepassados. O pequeno pedaço de Mata Atlântica com exemplares de animais e insetos que vivem nela ajuda a conscientizar. Que a maioria das pessoas acha que educação ambiental é plantar árvore, é fazer algum tipo de movimento em prol da natureza, mas não basta por aí. A gente tem que entender como que a vida surgiu no planeta, como que evoluiu e de que forma que a gente está alterando os ecossistemas no nosso planeta. A Casa da Ecologia também vai inaugurar uma biblioteca para pesquisa. Hoje já são mais de 4 mil livros e revistas que vão completar a educação das crianças que vierem visitar o museu. No Repórter Eco de hoje, visite a Casa da Ecologia, um lugar onde crianças e adultos conhecem a história da evolução da Terra e aprendem a planejar o futuro. Conhecer o passado e planejar um futuro melhor. Essa é a base do trabalho de educação da Casa da Ecologia, um espaço onde crianças e adolescentes estudam a evolução do planeta e entendem o quanto é importante conservar o meio ambiente. A ideia do projeto é mostrar aos visitantes o que mudou desde que a espécie humana surgiu na história da Terra. Numa área de proteção de mananciais, em Mata Atlântica, está a Casa da Ecologia em Arujá, perto da capital paulista. Um projeto mantido pela ONG Instituto Pau-Brasil de História Natural. No espaço de educação ambiental, estudantes são levados a um tempo distante, a origem do mundo, com o Big Bang. Então esse bicho deu origem a todos os outros vertebrados que a gente tem andando na Terra hoje. Ao contar a história sobre o surgimento da vida na Terra e a evolução das espécies, fica claro para os estudantes que levou bilhões de anos até chegar à atual biodiversidade do planeta. Essa viagem no tempo serve como uma pausa para refletir sobre como a ação do homem pode interferir no equilíbrio da natureza e na preservação das espécies. Esta é a árvore genealógica do homem e seus parentes mais próximos, os primatas. Além da educação ambiental, o Instituto Pau-Brasil também investe em pesquisa, biblioteca, divulgação de informações na mídia e publicação de livros. Na verdade, o que adianta os cientistas ficarem em seus gabinetes estudando aprofundadamente se a população não tem acesso a essa informação? A população tendo acesso a isso, vai ficar mais fácil para ela entender como ajudar o ambiente a ficar mais saudável, vamos dizer assim, né? Legal. Só que quem colocar a mão aqui dentro, depois... Essas jovens são monitoras de educação ambiental. É o primeiro trabalho. Elas participam do projeto Jovem Cidadão de Geração de Emprego e repassam o que aprenderam. Eu aprendi a mais me conscientizar de não destruir a natureza porque a gente precisa dela.
criança aprende rápido. A Casa da Ecologia fica em Arujá, na Grande São Paulo. Abre de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E as escolas precisam agendar a visita. Paulo e Ana Lúcia têm algumas paixões em comum. São casados, têm 2 filhos, são biólogos e adeptos da conservação da fauna e da flora. Juntos, eles lançam agora um guia sobre os mamíferos da Grande São Paulo, dirigido especialmente para quem vive na região metropolitana e desconhece este universo. Conhecer melhor o vizinho. Essa é a ideia, né? Muitas vezes as pessoas moram em sítios, em chácaras, em fazendas, né? E acabam generalizando demais a fauna existente no contorno, né? E fazer com que as pessoas que moram nas cidades também tenham acesso a esse tipo de conhecimento. O guia descreve 80 espécies de mamíferos que vivem na região de Mata Atlântica. Faz a descrição do animal, informa hábitos e dá o status de conservação de cada um. Entre os primatas, o sagui da Serra Escuro está bastante ameaçado. Ele sofre uma pressão pela diminuição do seu habitat, né? E, além disso, ele tem um impacto, está sofrendo um impacto devido a outros saguis que vieram do Nordeste, por exemplo, e que estão entrando em contato com esses grupos de primatas, até fazendo cruzamentos, né, e isso empobrecendo a espécie geneticamente. Durante o nosso passeio com os autores, no Parque Estadual da Cantareira, região norte de São Paulo, encontramos mais de um grupo de bugios, espécie da Mata Atlântica ameaçada de extinção. Os macacos, também personagens no guia, logo começam a vocalizar, como dizem os biólogos, ou para nós, fazer o maior barulho. Eles são territorialistas e cada um estava dizendo que aquele território ali não era para passar porque ali era dele. Das espécies descritas no guia, as menores têm mais atenção dos biólogos. A gente tem uma preocupação com os pequenos mamíferos, como por exemplo os marsupiais, os roedores, os morcegos, que são grupos de fundamental importância para a manutenção da floresta. Uma das preocupações deste guia é desmistificar a imagem que a maioria das pessoas tem dos morcegos. E como? Com informação. Das 1000 espécies de morcegos que existem no mundo todo, apenas 3 são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. Isso pode dar uma ideia do preconceito que a gente tem contra eles. O que as outras comem, então? Comem frutos, comem peixes, comem outros animais, comem insetos principalmente, né? Mas a gente tem que respeitar a função deles no ecossistema, né? Se a gente conseguisse fazer com que as pessoas entendessem isso e tivessem um pouco menos de aversão, ficaria muito mais fácil a conservação. As descobertas sobre o mundo dos primatas são reveladas no livro do biólogo Paulo Auríquio. São animais que despertam a nossa curiosidade porque, segundo cientistas, os humanos e os primatas têm origem em um ancestral comum. A curiosidade está no livro Introdução aos Primatas, do biólogo Paulo Auríquio, professor da Universidade Federal do Piauí. A fascinação pelos animais vem da tentativa de compreender melhor a nossa própria espécie. As pessoas têm dificuldade de acreditar que nós somos primatas, então, lendo esse livro, ele vai conseguir entender isso, né? Quais são as relações, quais são as similaridades, né? A fisiologia deles é muito similar à nossa, o comportamento, se você vê a mãe de um primata criando o filhotinho, você vai ver um humano criando o filhotinho, né? O esqueleto é completamente igual, né? Só muda a proporção de osso, essas coisas assim, mas eles são todos nós, né? No Brasil são poucas, né? Tem o
parauacu, que tem a cara branca, a fêmea não tem poucas diferenças, né? Se a gente for... Mas na Ásia e na África tem diferenças muito grandes, né? Por exemplo, tem um macaco da África que tem o escroto azul turquesa, né? Que é uma questão de chamar a atenção da fêmea. Então, cada espécie evoluiu de forma a chamar a atenção para a questão sexual, né? Que é a questão mais importante que tem, né? Deixar os seus genes para a geração futura. Ao escrever o livro, Paulo Auríquio pensou nos jovens estudantes, mas a publicação também pode interessar a outros apaixonados por esses animais. Traz a história evolutiva de 65 milhões de anos para cá, com ênfase à América do Sul. Listas e fotos de várias espécies. E para facilitar o entendimento de como eram os ancestrais das atuais espécies, o autor contou com a ajuda do filho desenhista. Pedro Auríquio se baseou em fósseis para realizar a concepção artística do que seria a aparência deles. Se você consegue entender o primata, se esse aluno, se esse iniciante consegue pegar toda essa essência, ele vai trabalhar com isso, né? Porque o mote hoje é trabalhar a conservação. É lógico que eu falo de anatomia, eu falo de fisiologia, mas essas coisas todas estão relacionadas com a questão de conservação. Se você não entende, você não conserva. Os primatas estão ameaçados. Estudo realizado por 72 especialistas, entre eles 8 brasileiros, indica que 60% das espécies correm o risco de desaparecer até o fim do século. Entre eles, chimpanzés e orangotangos. Brasil, Madagascar, Indonésia e República Democrática do Congo abrigam 2/3 das cerca de 439 espécies de macacos conhecidas no mundo. A situação é alarmante em todos eles. No nosso país, 39% das 102 espécies de primatas estão ameaçadas. O deflorestamento em todo o planeta é o grande problema desses animais, né? Desses animais e de todos os outros, né? Não são só os primatas que sofrem com isso. Porque, em geral, eles precisam de grandes áreas, né? Exatamente. E a gente está querendo só fazer lucro, né, com isso. É muito triste, né? Que a gente não tem noção do mal que a gente está causando para o nosso futuro. Não é do futuro do primata. As pessoas falam, para que salva o mico-leão dourado? Não é essa questão, é uma questão de ética, inclusive, né? É uma ética que a gente tem que respeitar, porque o ambiente não é só nosso, é de todo mundo. Quem quiser conhecer ou se informar mais sobre as diferentes espécies de aves existentes na capital, o livro Aves de Teresina, escrito por este aluno do curso de Biologia da Universidade Federal do Piauí, pode ajudar. Além de servir como fonte de conhecimento na área, o outro objetivo do livro é ser um instrumento a favor do meio ambiente. Essa foi a ideia do trabalho, pegar um conhecimento acadêmico, conhecimento científico e traduzir esse conhecimento científico em uma linguagem simples e de fácil compreensão para o público leigo. Com relação à distribuição desse material, é gratuita, as pessoas não pagarão para conseguir essa obra, elas podem estar entrando em contato comigo por e-mail ou telefone e também podem estar conseguindo esse material entrando em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A ideia de transformar esse trabalho de conclusão de curso em livro partiu do Paulo, professor orientador do Mateus. Veio com essa proposta de fazer o levantamento das aves que ocorriam aqui e tomou um volume tão interessante, né, com o registro fotográfico que ele fez, e a gente resolveu então transformar isso num livro, né? Então vão ser na verdade 2 publicações, uma científica, né, para o público acadêmico e outra que é essa para o público em geral, para conhecer as aves que moram por aqui. Utilizar a arte para explicar a ciência aproxima as pessoas de uma realidade que às vezes fica muito longe, fica muito distante no tempo. Então, com papel, gesso, isopor, materiais muito simples que qualquer um pode encontrar, é muito fácil reconstituir um ambiente de muitos anos atrás, facilitando o entendimento. Assim, nas oficinas que nós vamos desenvolver,
a gente pretende dar uma ideia para a criança e para o visitante como é que o processo de construção de um diorama ou de uma réplica é feita e assim estimular a essas pessoas a talvez ingressarem para a arte das ciências. E tendo confeccionado cada uma das peças, como por exemplo esse tubarão, e às vezes comprado mesmo no comércio uma água-viva, etc., você pode confeccionar esse diorama, que é um panorama geral de como era o ambiente no período, nesse caso devoniano. Você pode utilizar também fotografias ou pinturas de um cenário mais apropriadamente e mesclar esse cenário de fotografia com as peças que você confeccionou. Isso dá um belo exemplo de como seria o ambiente naquele período. Existem vários tipos de preparação. Algumas delas você pode esculpir uma peça, né, se você tem habilidade. Noutras você pode pegar um animal que já está morto, né, colocar na posição e fazer uma réplica, como é o caso desse daqui, e depois fazer uma pintura. Noutros casos você pode usar, por exemplo, um fóssil, fazer um molde e tirar réplicas em gesso ou resina e pintura sobre eles. Tudo isso requer um pouco de habilidade, mas sempre há possibilidade de fazer grandes trabalhos com isso. Olá, nós somos da equipe do Márcio João de Arruda, uma escola rural aqui de Itu, e eu sou a professora Tatiane Silvestre. Eu sou o Jaime Firmino Machado, sou secretário da escola. E hoje nós tivemos o prazer de visitar essa exposição no museu, A Vida na Terra, onde eu pude trazer os meus alunos que estavam encantados, ansiosos para esse projeto. Eles esperaram muito esse dia, né, Jaime? E ficaram muito felizes de poder participar. Nós agradecemos muito por essa oportunidade, porque nós, como escola rural, a gente acaba não sendo contemplado com muitas coisas. E ter essa oportunidade foi muito benéfica para toda a nossa escola. E nós ficamos muito felizes com esse convite. Foi muito importante, né, porque a nossa escola, a mais distante, né, de todas as escolas municipais, fica a 49 quilômetros, na verdade, do centro. Então, assim, a gente vê que as nossas crianças, elas não têm muitas vezes a oportunidade de estar vindo aqui para o centro, e aí vir para o Instituto, né, para o Instituto Bobonnet, né, conhecer esse projeto maravilhoso que eles estão fazendo. Para eles está sendo, assim, uma alegria fantástica, né? Ainda mais que são irmãos, né? Temos vários que são irmãos, parentes lá próximo. Então a gente sempre escuta muito eles falando, comentando com outros, são ansiosíssimos, né? E quando eles vêm aqui, eles se surpreendem, assim como a gente está surpreendido com esse projeto. E nós gostaríamos também de agradecer toda a equipe do museu, que teve toda uma didática para nossas crianças, desde da educação infantil até as séries, né, o 5º ano, e foram muito bem recebidos. Nós ficamos muito felizes. E em nome da nossa diretora Maria Tereza, da coordenadora Michele, a gente agradece, a equipe dos professores também, a gente agradece a participação. Obrigada. Obrigado.